Olá, bem-vindos a mais uma exploração de ideias. Hoje, a gente vai conectar dois mundos que, assim, parecem distantes, mas que conversam de um jeito impressionante. De um lado, Divertidamente, aquela animação da Pixar que, nossa, fez todo mundo chorar por um amigo imaginário de algodão doce. Do outro, as ideias bem complexas do Antônio Damasio, um neurocientista que basicamente revolucionou como a gente entende a mente humana. A nossa conversa hoje vai cruzar a representação das emoções no filme com as teorias científicas dele. E a nossa missão aqui é investigar se a tal sala de controle na cabeça da Riley é só uma metáfora bonitinha ou se ela, no fundo, revela umas verdades bem profundas sobre como as nossas emoções constroem a nossa realidade. É uma conexão fascinante, sabe? Porque, à primeira vista, parece uma simplificação tremenda. E é, claro, mas o brilhantismo do filme está em, mesmo simplificando, acertar no alvo de algumas das ideias mais contraintuitivas do Damasio. E a principal delas, que vai contra séculos de filosofia, é que as emoções não são um defeito, um ruído que atrapalha a razão. Pelo contrário, elas são a bússola essencial que guia nosso pensamento, nossas decisões e, no fim, a nossa sobrevivência. O filme não só mostra isso, ele constrói toda a narrativa dele em volta dessa verdade. Exato. E pra gente começar a desembrulhar isso, vamos só recapitular a premissa do filme, né? Na mente da protagonista, a Riley, tem uma sala de controle com 5 personagens: alegria, tristeza, medo, raiva e o nojinho. Cada um tem uma função e, dependendo do que acontece lá fora, um deles assume o painel e dita a reação dela. É uma imagem muito poderosa essa do comitê interno disputando o comando. É uma metáfora visual perfeita para o que o Damasio descreve, mas o mecanismo real é ainda mais interessante, porque não envolve uma disputa de vontades, sabe? Para ele, cada emoção primária, como medo ou raiva, é um programa de ação biológico. Pensa nisso como um software que já vem instalado de fábrica, herdado pela evolução. Quando um estímulo aparece, o programa roda, automaticamente. Um software que roda no corpo, então, não só na cabeça. Exatamente no corpo. Esse é o ponto-chave. Se você vê algo ameaçador, o programa medo é ativado. Isso não é uma decisão consciente, é uma cascata de reações físicas. O coração dispara para bombear mais sangue, a respiração fica ofegante para ter mais oxigênio, as pupilas dilatam, hormônios como cortisol e adrenalina inundam o sistema. É uma preparação do corpo para lutar ou fugir. No filme, a gente vê o personagem medo apertando um botão, né? Na realidade, é o nosso cérebro antigo, o sistema límbico, disparando esse pacote de reações corporais. É inconsciente e ultra rápido. Não são pessoinhas lá dentro, são circuitos neurais. Certo, então o corpo reage de forma automática, quase como um reflexo, só que bem mais complexo. Mas o que acontece depois? Essa reação toda, o coração acelerado, a tensão, ela simplesmente some ou fica registrada de alguma forma? Aí é que está o centro da teoria dele. Essa reação corporal não desaparece sem deixar rastros. Ela cria o que o Damasio chama de marcador somático. Soma vem do grego, significa corpo. Então é, literalmente, uma marca no corpo. O cérebro associa aquela situação externa com a tempestade de sensações corporais que ela provocou. Da próxima vez que você encontrar uma situação parecida, seu cérebro pode reativar um eco daquela sensação. Um aperto no peito, um frio na barriga, como um alarme. Um pressentimento, talvez? Aquela sensação visceral que diz cuidado ou vá em frente. Precisamente. Um pressentimento é a leitura consciente de um marcador somático que foi ativado. É o seu corpo, com base em experiências passadas, te dando um empurrãozinho, sabe? Dizendo, olha, da última vez que a situação foi parecida com essa, não acabou bem. É por isso que a grande diferença entre a Pixar e o Damasio é que no filme os personagens parecem decidir o que fazer. Na ciência, os programas emocionais são automáticos e eles influenciam nossas decisões, não as tomam por nós. E o filme explora a função de cada um desses programas de um jeito muito claro.
O medo impede a Riley de se machucar, o nojinho protege ela de veneno, seja um brócolis ou uma pessoa tóxica, e a raiva a defende de injustiças. Mas o grande conflito da história surge quando a alegria, na missão dela de manter a Riley feliz a todo custo, tenta silenciar e expulsar a tristeza. E o resultado, bom, é catastrófico. A vida da Riley começa a desmoronar. Esse colapso é a dramatização perfeita da hipótese do marcador somático. Damasio estudou pacientes que, por lesões cerebrais, perderam a capacidade de conectar emoções às decisões. Eles se tornavam perfeitamente lógicos, mas a vida deles era um desastre. Não conseguiam tomar as decisões mais simples, tipo que restaurante escolher, porque faltava essa bússola visceral dos marcadores. Eles analisavam prós e contras infinitamente, mas sem aquele empurrãozinho emocional, ficavam paralisados. Então, quando a alegria expulsa a tristeza, ela está na prática danificando a capacidade de decisão da Riley. Exatamente. A alegria comete o erro clássico do pensamento racionalista. Ela acha que uma emoção negativa é um problema a ser eliminado. Mas a tristeza tem uma função biológica e social crucial. Ela sinaliza a perda, a necessidade de introspecção, de buscar ajuda. Sem a tristeza, a Riley não consegue processar a mudança, não consegue sinalizar aos pais que precisa de apoio. Ela fica apática. As ilhas da personalidade dela desmoronam. Isso. Nos termos de Damasio, é como se ela tivesse desligado um conjunto vital de marcadores somáticos. As decisões dela, guiadas só por uma alegria forçada, se tornam desadaptativas. Isso me faz pensar. Eu entendo a função da tristeza para gerar conexão, mas o filme não corre o risco de romantizar um estado que, em excesso, pode virar patológico, tipo a depressão? Onde a teoria de Damasio traçaria essa linha entre a tristeza funcional e a disfuncional. Excelente pergunta, e a distinção é fundamental. Damasio diria que a tristeza funcional, a que a personagem Tristeza representa, é um programa de ação que responde a um estímulo real, uma perda. É um estado temporário que promove recuperação. A depressão clínica, por outro lado, é uma desregulação desse sistema. É quando o programa da tristeza fica travado no ligado, sabe? Independentemente dos estímulos. O sistema deixa de ser uma resposta adaptativa e se torna uma condição que impede o funcionamento. O filme mostra a importância da ferramenta. A patologia começa quando a ferramenta quebra. Entendi. A ferramenta é essencial, mas pode quebrar. O que me leva a outra questão sobre os termos. No filme, eles chamam tudo de emoção. Alegria, tristeza, medo. Mas para um neurocientista como Damasio, essas palavras têm significados bem precisos. Ele distingue o que os personagens são na sala de controle e o que a Riley de fato sente. Faz, e essa é talvez a distinção mais sutil e importante da teoria dele. Para Damasio, emoção e sentimento são duas coisas diferentes. A emoção é a primeira etapa. É a resposta corporal, o programa de ação. É pública, observável. Você pode ver alguém tremer de medo, corar de vergonha. Acontece no teatro do corpo. E o sentimento? O sentimento é a segunda etapa. É a percepção consciente dessa mudança corporal. É a experiência subjetiva, privada, que o cérebro cria ao mapear o que está acontecendo no corpo. A emoção é a notícia. O sentimento é a leitura da notícia. Pensa assim, a emoção é o raio, o evento físico. O sentimento é o trovão, a nossa percepção daquele evento. O raio acontece primeiro. Uau, essa analogia clareia tudo. Então, no filme, por uma questão de narrativa, eles juntaram as duas coisas. Exatamente. E faz todo sentido para um filme. Os personagens na sala de controle, alegria, raiva, eles agem mais como os sistemas emocionais, os gatilhos. Eles são a causa, o raio. Mas o que a gente vê na Riley em si, o choro, a saudade, o isolamento, isso se aproxima mais do nível dos sentimentos. É a experiência consciente dela, o trovão. Damasio diria que as emoções nascem em regiões mais antigas do cérebro e no corpo. Os sentimentos emergem depois, quando o córtex cerebral, mais evoluído, cria um mapa de tudo isso e nos permite dizer: eu estou triste. O filme, de forma genial,
condensa esse processo de 2 etapas em uma imagem só. E essa imagem se estende para outro elemento visual brilhante do filme, as memórias base e as ilhas da personalidade. A história toda gira em torno dessas esferas de memória que são a matéria-prima da identidade da Riley, né? E a cena mais comovente para mim é quando a tristeza toca numa memória que era puramente dourada, de alegria, e ela se torna agridoce, azul e dourada. Essa cena é a poesia da neurociência em ação. Ela ilustra perfeitamente como Damasio enxerga a construção do self, do eu. Para ele, o eu não é uma entidade fixa, uma coisa que a gente tem. É um processo contínuo, uma história que o cérebro conta a si mesmo. E qual é o cimento que une os tijolos dessa construção? As emoções e os sentimentos. Uma memória sem carga afetiva é só um arquivo de dados, sabe? É a emoção que a torna significativa. Então, quando uma memória muda de cor no filme, não é que o fato em si mudou, mas o significado dele para Riley foi reescrito. Exatamente. Aquela lembrança de um jogo de hóquei, que era só alegria, ao ser revisitada com a perspectiva da perda e da saudade, ganha uma nova profundidade. Fica mais complexa, mais rica. Em termos de Damasio, um novo estado emocional atualizou o peso do marcador somático associado àquela memória. Isso é algo que a gente faz o tempo todo. Reavaliamos nosso passado à luz do nosso presente, e essa reavaliação contínua é o que nos permite amadurecer. E as ilhas da personalidade, a ilha da família, a da bobeira, seriam como os capítulos principais dessa nossa história? São uma analogia fantástica para o que Damasio chama de self autobiográfico. Nosso senso de identidade é sustentado por essas narrativas recorrentes. Quando as ilhas da Riley desmoronam, é uma representação visual do que acontece quando a gente perde a conexão com a nossa própria história. A reconstrução dela, no final, com ilhas mais complexas, simboliza o crescimento. A gente não é só o que a gente viveu, mas fundamentalmente como a gente sente e como a gente narra o que viveu. Juntando todas as peças, então, o que essa conversa nos mostra é que, divertidamente, por trás da sua fachada de filme infantil, é um veículo extraordinário para uma ideia radical. A ideia de que as emoções não são um bug no sistema, um fantasma na máquina que atrapalha o pensamento lógico. Elas são o próprio sistema operacional. São a base sobre a qual a gente pensa, decide, lembra e, no fim das contas, se torna quem a gente é. Sem dúvida. A intuição dos criadores do filme capturou a essência de décadas de pesquisa. Isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Um convite para expandir essa metáfora. O filme foca em 5 emoções bem básicas, mas a nossa vida emocional é muito mais rica. Inclui emoções sociais complexas, como orgulho, vergonha, culpa, admiração, compaixão. Se a sala de controle da Riley na infância tem 5 operadores, como seria a sala de controle de uma mente adulta? Que novos personagens teriam aparecido com a maturidade, com as responsabilidades, com os amores, as perdas? E, talvez o mais intrigante, como seria a nova dinâmica de poder lá dentro para moldar as decisões complexas de uma vida adulta?